Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo as nossas joias espirituais da semana 22 a 28 de maio. Então fique conosco nesse vídeo que eu tenho certeza que você será abençoado. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar derramando seu Espírito Santo para que assim eu e você possamos continuar fazendo a sua vontade. Lembrando a todos mais uma vez, se você é novo aqui no canal, está se achegando a esse canal, se inscreva, ative o sino, compartilhe os vídeos, faça o seu comentário, deixe aquele joinha no final do vídeo. E se você puder e quiser, pode também agora se inscrever na opção Seja Membro. Então vamos iniciar nossas joias espirituais fazendo a leitura e a pergunta que aparece na nossa apostila. Então o texto é o livro de 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Amazias, seu pai, tinha feito. Ele buscava Deus nos dias de Zacarias, que o ensinou a temer o verdadeiro Deus. Enquanto ele buscava Jeová, o verdadeiro Deus o fazia prosperar. Então a pergunta baseada na revista Sentinela de 2007, ela quer saber: o que o exemplo de Uzias nos ensina sobre o valor de ter uma pessoa madura para nos dar conselho? Bem, então podemos responder da seguinte maneira: Uzias, enquanto ouvia as instruções de Zacarias, ele conseguia temer o verdadeiro Deus e Jeová fazia com que ele ficasse próspero. Mas depois que Zacarias ele morreu, Uzias ele começou a ouvir coisas de pessoas que não faziam a vontade de Jeová e, infelizmente, ele acabou se desviando. Então, aprendemos que se nós temos bons instrutores e conselheiros, nós devemos dar valor e apreciar esses conselhos, porque eles estão nos ensinando e dizendo para que possamos fazer o que é certo aos olhos de Jeová. Então, escute, dê atenção e leve a sério o conselho dessas pessoas. Agora, a segunda pergunta da nossa apostila é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, agora a gente vai fazer, de fato, as nossas joias espirituais. Então, podemos iniciar lendo o capítulo 25 e o versículo 8, que diz assim: Vá, apenas o Senhor, haja e seja corajoso na batalha. Senão, o verdadeiro Deus poderá fazê-lo tropeçar diante de um inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer tropeçar. Amazias, embora fizesse a vontade de Jeová, ele não fazia de modo pleno, mas mesmo assim Jeová o ajudava. Tanto que em dado momento ele foi aconselhado a não agir com forças militares de quem não fazia a vontade de Deus. Ele ouviu o profeta de Deus e foi bem-sucedido. Nesse versículo conseguimos tirar duas lições importantes para nós. Então, lição: Jeová ele sempre nos dá oportunidade para mudar a nossa rota. Ele dá instruções e orientações. No entanto, cabe a nós se vamos acatar ou não. E outro detalhe: as consequências de nossas decisões podem vir, pois o final do texto diz: Deus tem poder para ajudar e para fazer tropeçar. Então, qual das duas queremos? As nossas decisões mostrarão a resposta a essa pergunta.
Ainda no capítulo 25, podemos fazer a leitura do versículo 9, que diz assim: Em vista disso, Amazias disse ao homem do verdadeiro Deus: Mas e os 100 talentos que dei às tropas de Israel? O homem do verdadeiro Deus respondeu: Jeová pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias, ele preferiu perder o seu dinheiro do que perder a ajuda de Jeová e de fazer a sua vontade. No entanto, ele tinha uma garantia: Jeová pode dar muito mais do que isso. Lição para nós: será que eu e você estamos decididos a perder bens materiais para servir melhor a Jeová? Servir a Jeová nunca será perca de tempo, pois tudo o que deixamos para trás em prol de Jeová seremos recompensados em dobro. Jamais duvide disso. Vamos fazer agora a leitura, ainda no capítulo 25, mas agora o versículo 14, que diz assim: No entanto, quando Amazias voltou, depois de matar os edomitas, trouxe os deuses dos homens de Seir, estabeleceu-os para si como deuses e começou a curvar-se diante deles e a fazer fumaça sacrificial a eles. Amazias, após uma vitória com a ajuda de Jeová, se esqueceu rapidamente do que Jeová havia feito para ele e trouxe os deuses e começou a adorar. Lição para nós: isso às vezes pode acontecer também conosco. Quando achamos que estamos vencendo com nossas próprias forças, acabamos esquecendo de quem está nos dando a vitória. E isso pode nos fazer achar que o mundo de Satanás pode completar o nosso ser. E acabamos esquecendo do nosso Deus Jeová, dando valor às coisas do mundo. Então, se isso estiver acontecendo com você ou comigo, lembre-se que Jeová já venceu o mundo. Dando continuidade, vamos fazer a leitura ainda do capítulo 25, agora o versículo 16. Enquanto falava, o rei lhe disse: Por acaso designamos você como conselheiro do rei? Pare de falar. Você quer morrer? Então o profeta parou, mas acrescentou: Sei que Deus resolveu destruí-lo por ter feito isso e por não ter escutado o meu conselho. Amazias, quando precisou ser socorrido, aceitou a ajuda do homem de Deus, mas quando estava no auge, rejeitou o mesmo que havia lhe ajudado. Lição para nós: será que nós somos assim? Aceitamos sugestões somente quando precisamos? Infelizmente, existe cristãos assim. Quando está no desespero, pede ajuda, mas quando está na abonança, nem quer ouvir um conselho. Com certeza, esse não é o arranjo de Deus. Então, se alguém lhe der uma ajuda vinda da parte de Deus, não pense duas vezes, apenas acate. Detalhe, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Continuando, vamos fazer a leitura agora do capítulo 26 e vamos fazer a leitura do versículo número 5, que diz assim: Ele buscava a Deus nos dias de Zacarias, que o ensinou a temer o verdadeiro Deus. Enquanto ele buscava Jeová, o verdadeiro Deus o fazia prosperar. Uzias foi ensinado a temer a Jeová, e enquanto ele temeu a Jeová, ele foi próspero, pois Jeová estava com ele. Lição para nós: se você é pai ou mãe, você deve e tem a responsabilidade de ensinar seus filhos a crer em Deus, pois isso dará base para que desenvolva o amor de Deus neles, assim como aconteceu com Uzias. Pois enquanto ele foi fiel, ele foi abençoado. Isso também se dará com nossos filhos. Se construirmos um bom alicerce espiritual, nossos filhos jamais se desviarão da verdade.
Ainda no capítulo 26, vamos fazer agora a leitura do versículo 16, que diz assim: No entanto, assim que se tornou forte, seu coração ficou arrogante para a sua própria ruína, e ele agiu de maneira infiel contra Jeová, seu Deus, entrando no templo de Jeová para queimar incenso no altar do incenso. Uzias, ele se tornou forte e poderoso com a ajuda de Jeová, mas isso foi uma derrota para ele, pois ele se tornou arrogante, trazendo ruína para si mesmo. Lição para nós. Pergunta: a bênção de Deus em sua vida é para a sua edificação ou para a sua derrota? A resposta a essa pergunta vai dizer muito como anda o nosso coração. Então, se você está recebendo alguma bênção da parte de Deus, talvez algum dom espiritual, não se torne arrogante por causa disso. Lembre que Uzias caiu por causa da sua arrogância. Então, não queremos que isso aconteça também conosco. Então, seja humilde e lembre que Jeová, ele lhe dá tudo. Ainda no capítulo 26, podemos fazer a leitura do versículo 17, que diz assim: Imediatamente, Azarias, o sacerdote, e outros 80 sacerdotes de Jeová, homens corajosos, entraram atrás dele. Esse versículo, eu destaquei que ele é muito interessante, pois muitos irmãos pensam assim, e eu já ouvi muito, e eu tenho certeza que você também já ouviu essa frase: tudo acontecerá no tempo de Jeová. Essa frase está errada? É claro que não. No entanto, Jeová ele sempre coloca pessoas para que possa ajustar pessoas que não estejam nos padrões de Deus. E é exatamente isso que vemos nesse versículo, os sacerdotes indo falar com Uzias. Lição para nós. Isso nos ensina que nós temos a condição, com a ajuda de Deus, de reajustar qualquer um que seja, de publicador a ancião. Então, dependendo da reação de quem recebe a palavra, Deus definirá se terá misericórdia dele. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final de Joias Espirituais. Espero que possa ter sido proveitoso para você. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.